Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu queria trazer para você uma palavra rápida, baseada em Ezequiel capítulo 46, verso 9. Ezequiel era um profeta durante o exílio, foi um profeta durante o exílio, um homem no qual Deus usou poderosamente, mostrou muitas coisas. Ezequiel viveu experiências que nenhum outro profeta viveu, mas eu queria usar uma outra aplicação para esse versículo de hoje, que é Ezequiel 46, 9, onde ele fala do cerimonial nos sábados, nas festas fixas. Eu queria ler esse versículo para que nós trouxéssemos uma aplicação que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Diz assim: mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta que entrou, por onde entrou, mas sairá pela porta à sua frente. Eu queria fazer uma aplicação desse versículo para a nossa vida. Aqui o profeta diz o povo que eles entram por uma porta e eles saem pela outra. Se eles entrarem pela porta sul, eles saem pela porta do norte. Se eles entrarem pela porta do norte, eles saem pela porta do sul. Não poderiam voltar de maneira alguma pela porta que eles entraram. Trazendo para a nossa vida hoje, quantas vezes nós nos ajoelhamos e oramos, e nos ajoelhamos às vezes cheios de preocupações, cheios de ansiedade, cheios de dificuldades no coração, e muitas vezes nos ajoelhamos, entregamos ali a nossa oração e quando nos levantamos, estamos com as mesmas coisas novamente. Não deixamos no altar aquilo que nós fomos entregar. Quantas vezes vamos para a igreja, saímos com o coração aprestado, apresentamos nosso culto ao Senhor e quando saímos da igreja, saímos da mesma maneira que entramos. Dizemos que vamos para o culto, entregar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas preocupações, mas ao sair dali, nós saímos da mesma maneira que entramos. Aqui o profeta diz ao povo: se você entrar pela porta do norte, você sairá pela porta do sul. Se você entrar pela porta do sul, você sairá pela porta do norte. Você não poderá sair pela mesma porta que você entrou. Trazendo para nós não podemos ir à presença de Deus e nos levantarmos da mesma maneira que nós estamos. Precisamos entender e aprender a deixar sobre o altar do Senhor aquilo que nós vamos entregar. Às vezes, alguém faz um pedido de perdão ao Senhor, confessa algo que fez e que não agradou a Deus, mas aí a pessoa, todas as vezes que vai orar, continua apresentando aquela mesma coisa, ou seja, continua voltando pela mesma porta, nunca sai pela porta oposta, nunca tem um posicionamento oposto, mas sempre o mesmo posicionamento. Deus, ele nos instrui aqui neste versículo que o caminho dele é para frente, não é para trás, que ele objetiva que nós olhemos para frente, que nós olhemos para o alto. O apóstolo Paulo nos diz que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós, sigamos para o alvo pela soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aprenda a entrar na presença do Senhor e a se levantar diferente. A entrar na presença do Senhor e aquilo que você colocar no altar, deixar lá no altar. Não puxar de volta para você. Se você colocou algo que está lhe causando dor, que está lhe causando ansiedade, preocupação, deixe lá no altar. Se levante diferente. Se levante com um novo posicionamento. Às vezes acontece algo sobrenatural e realmente você sai diferente, mas às vezes depende da nossa atitude, de como nós saímos daquele lugar, de como nós vamos sair daquele encontro com o nosso Deus. Encontre-se com o Senhor, deixe no altar e saia de forma diferente. Saia de forma diferente. A Bíblia fala de um certo episódio na vida de Davi. A Bíblia diz que enquanto Davi sai com seus homens para guerrear na cidade de Ziglag, os filisteus vêm os amalequitas vêm e levam todas aquelas mulheres e aquelas crianças cativas
todas as esposas daqueles homens, as esposas de Davi e todos os filhos leva cativo. Davi, quando chega ali, Davi fica desesperado. Aqueles homens ficam tão revoltados que eles querem matar Davi. Davi começa a chorar, mas aí Davi ora ao Senhor. Davi pergunta ao Senhor que posicionamento ele deve tomar. Ele pergunta se ele deve ir em busca. Ele pergunta se o Senhor dará a vitória. E o Senhor responde, pode ir que eu te darei a vitória. Davi vai e Davi traz todas as mulheres e todas as crianças de volta. Ele traz. Por quê? Porque ao orar, a Bíblia diz que Davi se animou no Senhor. Diante do quadro de tristeza, diante do quadro de caos, diante de um quadro que ele não sabia o que fazer, ele orou ao Senhor. E quando ele orou, a Bíblia é bem clara em dizer que ele se animou no Senhor, ele se reanimou no Senhor. Então, ao orar, se anime no Senhor. Ao colocar diante do Senhor o que está lhe afligindo, se anime no Senhor, se levante de forma diferente. Se você entrar pela porta do norte, saia pela porta do sul. Se você entrou pela porta do sul, saia pela porta do norte. Mas jamais entre na presença do Senhor e saia da maneira que você entrou. Tenha um novo posicionamento a partir do momento que você ora ao Senhor. Se você vai colocar algo no altar do Senhor, deixe no altar do Senhor. Confie que o mais Ele fará. Davi diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que nós possamos ter esse posicionamento diante de Deus. Que ao entrar na sua presença, ao nos levantarmos, que nos levantemos de forma diferente, que estejamos diferentes, que tenhamos deixado de fato no seu altar e nos levantemos na convicção e na certeza que o Senhor cuida de todas as coisas, que Ele continua no controle e que nada nos separar do seu amor por nós. Não é do nosso amor que é falho, é do amor dele por nós. O amor dele é suficiente e nos ama a ponto de tomar as nossas preocupações e resolver, e tomar as nossas ansiedades e nos deixar livre daquilo que nos aflige. Assim é o nosso Deus, que possamos entrar na sua presença e deixar no seu altar. E ao nos levantarmos diferentes. Se entrar pela porta do sul, saia pela porta do norte. Se entrar pela porta do norte, saia pela porta do sul. Jamais vai sair da mesma maneira. E aqui dentro do contexto de Ezequiel, alguns teólogos eles chegam ao consenso que essa ordem de Ezequiel é porque eles não poderiam dar as costas para Deus. Quando eles saíam e viravam pro outro lado, eles davam as costas assim, eles não davam nunca as costas para Deus. Não dê as costas para o Senhor. Esteja sempre certo que Ele está com você e que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Mas às vezes precisa que nós tenhamos atitudes certas diante das nossas preocupações e das nossas ansiedades. Na hora que nós entregarmos, deixe tudo sobre o altar. Deixe tudo sobre o altar. Se levante diferente. Se levante com uma nova postura. Se levante dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e Ele me faz andar em campos verdejantes. Leva-me a águas de descanso, porque o Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim. Certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na sua casa para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que essa palavra traga um despertar para o seu coração e lhe ajude a ter um novo posicionamento diante da sua adoração, diante da sua oração. Adore. Vá diante do Senhor, adore a Ele. Coloque suas preocupações e necessidades diante dEle e se levante certo que Ele ouviu a sua voz, que Ele recebeu a sua adoração e que você vai se levantar diferente do lugar onde você adorou. Quando for para a casa do Senhor, adore, dê o seu melhor e saia dali diferente, saia dali com um novo posicionamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus receba toda a sua adoração. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.